Olá, meu nome é Poliana Quintela, sou uma das curadoras de Pop Brasil, agora aqui no Malba. Pop Brasil se refere a um momento da arte brasileira muito interessado na construção da cultura de massas no Brasil. Eu sou Yuri Quevedo, curador do acervo da Pinacoteca de São Paulo. A gente, esse ano, comemora 120 anos do museu. Também, esse ano, a gente comemora 60 anos de duas mostras que transformaram o panorama da arte contemporânea brasileira, que foi Opinião 65 e Proposta 65. Os anos 60, eles são esse momento em que se constata esse esgotamento da utopia modernista por um lado, mas por outro emerge uma série de novas formas de representação política, estética, social. O que temos aqui são coleções importantes brasileiras, a da Pinacoteca, uma coleção que chama Roger Wright, que está incomodado com a Pinacoteca, a coleção do João Avelar e, por fim, agora, a coleção Malba Constantino. A reunião dessas coleções nos permitiu criar uma espécie de diagnóstico dos temas. E são núcleos que não são cronológicos, mas são núcleos que se organizam em torno de problemas da arte desse tempo. A gente começa a exposição com um núcleo que a gente chama de poder, resistência e cultura marginal. Esse é um núcleo que responde mais diretamente ao contexto da ditadura. Então, os artistas estão ali criticando o regime. Então temos obras como da Cibele Varela, por exemplo, que mostra na Bienal de São Paulo de 67 uma obra que chama O Presente, onde nós temos uma figura com um corpo muito grande de um militar, mas uma cabecinha muito pequena. O militar é como se fosse um boneco de feira. Depois a gente tem um segundo núcleo que se chama Multidão Espaço Público e é um núcleo mais dedicado à ocupação das cidades pelo processo de modernização, especialmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que vem nos anos 60 uma massificação da sua ocupação. Tem um filme muito lindo que se chama Apocalipopótese, onde a gente vê o encontro entre artistas de vanguarda, cultura popular, samba. Um momento em que os artistas estão justamente questionando esses limites entre o que seria a alta cultura e a baixa cultura, justamente a favor de um encontro mais contaminado, mais permeado por essa presença do cotidiano, que seria necessário para afirmar a arte como um lugar de transformação social. Depois, a gente tem um terceiro núcleo que se chama Astros e Astronautas e é um núcleo dedicado à construção da indústria cultural no Brasil. A televisão ganhando força, se implementando no país e servindo como uma espécie de mediadora da construção da identidade nacional. Um desses artistas que muito se dedicou a representar essa indústria cultural é Cláudio Tosi. A arte da nova figuração tem uma característica do conceito de apropriação de imagem, sempre pensando na revolução da linguagem. Havia nessa época, uma efervescência muito grande da música, do cinema, do teatro. E era todo um pessoal que tinha mais ou menos a mesma idade, tinha um contato muito grande. E também temos nesse momento uma popularização de imagens que são imagens de astronautas. E pensar como essas imagens agem no Brasil é muito curioso, porque o Brasil é um país que nunca, jamais vai ao espaço. O quarto núcleo da exposição se chama Desejo e Trivialidade e é um núcleo que pensa a micropolítica nesse momento. A gente tem obras mais voltadas para a investigação do corpo e daquilo que está perto de nós. Tem muitos trabalhos de artistas mulheres, não por acaso, Wanda Pimentel, Terezinha Soares, Regina Vater. São mulheres que estão observando aquilo que está perto delas, investigando o seu corpo e o seu desejo para afirmar que o espaço doméstico, muito longe de ser um espaço passivo e longe da política, é também um espaço onde acontecem muitas revoluções. Wanda Pimentel talvez seja um dos maiores exemplos disso, que ela retrata sempre uma mulher cortada em closes, em que a gente age, que coloca o público num lugar um tanto de
voyeur, buscando um pouco entender quem é essa mulher, como ela vive. Ela está sempre imersa numa grande bagunça, e essa bagunça é muito diferente das construções de história da arte de um espaço doméstico. A gente tem um quinto núcleo, que se chama Imagem, Construção e Subdesenvolvimento, que é um núcleo mais de linha histórica, é um núcleo onde a gente se dedica a fazer uma transição entre o que seria a passagem das linguagens construtivas para esse interesse pela imagem nos anos 60. Entendendo que há aí um legado de desenvolvimento técnico que as vanguardas construtivas deixaram, que é justamente de onde os artistas dos anos 60 vão partir para pensar a imagem. Então temos nesse momento obras que questionam o estatuto da arte, questionam a autonomia da arte, como Sobre Arte e Burocracia, Digam Todos Comigo, da Anabela Geiger, em que não se pode falar de ditadura, mas pode-se falar de arte, que a arte é uma burocracia. Finalmente, a gente encerra a exposição, ou começa, a depender do percurso de cada um, com um evento que toma todo o corredor de entrada, que a gente chama de Happening das Bandeiras. Um evento que aconteceu em 1968, no Rio de Janeiro, e é um evento marcado por esse desejo dos artistas em ocupar o espaço público. Essas bandeiras originalmente estavam expostas nessa praça, amarradas em postes, em árvores, como varais que atravessam a praça, e justamente convocavam o público a um dia de festa. Então era um evento político, mas que também parecia uma festa, e portanto isso também os protegia e de alguma maneira camuflava um pouco o evento frente aos olhos do regime, fazendo política e festa se encontrarem nesse dia de celebração. Para nós, nessa exposição, os anos 60 são como um laboratório para entender um pouco, inclusive, o presente. Essas obras que antes eram vistas quase pacificamente como documentos de um passado, elas voltam a se abrir e tocar as pessoas. Me parece muito especial olhar essa produção brasileira à luz de um escopo um pouco maior, que é uma lente latino-americana, né? Quando a gente fala desse processo de industrialização contraditória, independente, no caso do Brasil, certamente a gente pode estender esse contexto para pensar a relação com os países vizinhos e uma relação que parte mais de uma posição de sul global, de maneira geral. Em Pop Brasil, o público argentino vai encontrar uma mostra que fala sobre os anos 60 e 70 brasileiros, que são talvez os anos de transformação mais profunda na nossa cultura. É a passagem de uma ideia de moderno para contemporâneo e uma aproximação profunda entre vida e arte, entre política e arte, entre protesto político e ação artística, que é muito experimental e muito especial.